Oi pessoal, olha eu aqui de novo, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Meirilene Avelino, se você é novo aqui, bem-vindo. Esse é um cantinho onde eu vou compartilhar algumas ideias, alguns pensamentos sobre o mundo corporativo, tecnologia, segurança da informação. Tem o Instagram profissional, tem o LinkedIn, os contatos estão todos aqui na bio. E vamos embora para mais um vídeo de hoje, que vocês já viram o assunto, né, aí. O que o filme O Diabo Veste Prada tem a ver com o mercado de tecnologia? Vamos lá. Então, gente, fui assistir ontem esse filme maravilhoso que eu estava na expectativa, já dou alerta de spoiler. Se você ainda não assistiu o filme, vá assistir antes. Se você não gostar de spoiler, então só dá um like, compartilha e volte aqui, salva para poder assistir depois que você assistiu o filme, mas já digo que vai ter spoiler. Eu amo filmes, eu sou uma cinéfila aí, né, fanática, adoro filmes, então eu tava ansiosa na expectativa pelo Diabo Veste Prada 2. Pra quem ainda não conhece aí, vamos chamar já de sequência, né, porque é o segundo. O primeiro filme foi um romance, escrito lá em 2000 e bolinha, né, no passado, por, acho que o nome dela se pronuncia assim, Lauren Whisper, vou botar o nome dela aqui. Mas contava a história, né, de uma jovem que era aí representada pela Anne Hathaway na época. Aqui no filme 2 também eles mantiveram o mesmo elenco, mas pela Anne Hathaway, e ela ali representava uma pessoa que estava querendo pagar as contas, viu uma oportunidade de ficar numa vaga de assistente pessoal da Miranda Priestly, né, e aí enfrentava ali condições de trabalho meio caóticas, assim, né, meio tóxicas, né, subhumanas, vamos dizer, em alguns sentidos, que tinha que cumprir horário, exigências, trabalhar fora do horário de trabalho. Enfim, é um filme bem legal. Vou botar aqui para vocês que ainda não viram um. E lançaram, né, depois de mais 20 anos, lançaram o filme 2, O Diabo Veste Prada 2, que eu estava nessa expectativa para saber, porque ia ser feito com o mesmo elenco do filme 1. Então eu falei, cara, deve ser muito legal, como é que tá a Miranda Priestly ali, que todo mundo, por incrível que pareça, né, todo mundo gosta do vilão, né, e nesse filme, tanto no 1 quanto no 2, o pessoal tava na expectativa pela Miranda. Enfim, fui lá e fiquei maravilhada pelo filme, né? Ainda tem aí algumas pessoas que ficam falando coisas, né, críticas ao filme, mas enfim, vamos começar do começo. O filme já começa contando ali uma crítica dos famosos fast fashion, né? Que aí, para que vocês ainda não saibam, tem... não vou falar nomes aqui de marca, sei lá, podem derrubar o meu vídeo, mas essas marcas, né, de lojas que vocês compram pela internet, né, que eu também compro, não tô aqui julgando isso ainda, não. Mas eu também compro. Mas elas são, assim, algumas, né, são bem, assim, relatadas por terem condições de trabalho subhumanas, né, por trabalhos quase que similares à escravidão, colocando ali pessoas, o capitalismo, né, produzir mais por menos, então infelizmente eles vão para esses lugares onde a mão de obra é muito barata, né, eles cobram aí, pagam, né, valores irrisórios por uma grande quantidade de roupas ali fabricadas, e com isso vem a poluição. E aí vem a primeira comparação, né, do filme com o mundo de tecnologia, onde que a gente descarta tudo isso e o planeta algum dia vai explodir, porque já está em quase, né, explodindo, infelizmente, se a gente não fizer alguma coisa. O fast fashion e a tecnologia não tem muito o que fazer com um descarte depois, e isso eu gostei muito do filme, porque eles, além de falar, podiam ter aprofundado um pouco mais, mas falaram assim bem superficial sobre os prejuízos que isso causa, o consumismo, falaram por que a pessoa paga 3 mil numa bolsa, 3 mil dólares numa bolsa, só para poder provar ali, provar para alguém, né, que ela tem condição de comprar um produto tão caro assim. Então faz pensar nesses pequenos consumismos que a gente tem no dia a dia, que acaba extrapolando e se tornam grandes consumismos, até muito por conta vamos dizer, dessa indústria, né, que faz você querer uma coisa que você não precisa apenas para você se sentir ali com um determinado poder, que se você for parar para pensar, esse poder não existe, né? Você tá ali comprando e tá se iludindo. O que vai fazer de mim se eu tiver um objeto e ostentar, andar na rua com aquele objeto, que vai fazer eu me sentir melhor do que o outro, né?
na tecnologia, a gente pode trazer também um grande paralelo, que são aí os celulares, né, de uma marca famosa, que eu também aí não vou falar o nome, sei lá, vão derrubar meu vídeo, mas de uma marca famosa, onde eles ficaram bastante tempo lançando celulares onde a diferença, né, entre as versões lançadas eram muito insignificantes, eram muito irrisórias, imperceptíveis para o consumidor geral, assim, porque eram mais qualidades de performance, de câmeras, de quantidade de pixels, mas sinceramente, uma câmera que tem, sei lá, vou chutar, não sei os números exatos, tá? Mas uma câmera que tem 15 mil pixels lá de qualidade, para uma que tem 15,5 mil pixels de qualidade, para um profissional faz diferença. Para uma pessoa que trabalha ali com imagem, que precisa tirar foto para poder ampliar, fazer o outdoors e tudo mais. Agora, para a grande maioria da população que não trabalha com isso, né, ter uma diferença de 0,5, né, de 0,5 ali pixels, né, enfim, aqui nesse exemplo que eu chutei números, qual que é a diferença? Eu só quero comprar o celular para tirar foto do meu aniversário, para tirar uma foto de uma viagem, sabe? Eu sei que a gente aí vem, né? Ah, é legal a gente querer sempre o melhor para a gente, mas vai o senso, né? Se você tem dinheiro para poder gastar com isso, ótimo, não tô aqui te julgando, vai lá, seja feliz. Mas o que você está fazendo com o seu dinheiro comprando apenas um aparelho que muitas vezes tem uma diferença muito irrisória, como eu citei esse exemplo, né? E é apenas para você mostrar para as pessoas, porque eles brincam, entre muitas aspas, com essas diferenças no design ali do hardware, né? Da parte física do celular, por exemplo. Então, se você compra um celular onde o hardware é um pouquinho diferente e eles viralizam com essas sutilezas na diferença, né, entre cada versão de aparelho, entre cada modelo de aparelho, para poder viralizar realmente, para que as pessoas saibam o valor que aquilo custa, para poder um aleatório lá que tá pensando em eu quero aparentar ter mais dinheiro, eu quero aparentar ter condições, vai lá e compra aquilo, se endivida muitas vezes, parcela em 200 mil vezes só para poder ficar com o celular e tá comendo ovo. Nada contra o ovo, mas deu para vocês entenderem, sabe? Como eu disse, não tô aqui julgando quem tem condições de comprar. Se eu tivesse condições, eu ia pensar muito se eu iria comprar ou não. Eu tô com um celular que tá me atendendo relativamente bem. A partir do momento que ele tiver algum problema e eu tiver condições de comprar um outro aparelho, eu vou escolher comprar um melhor aparelho. Mas ficar trocando a cada lançamento só para falar que pode comprar um celular mais novo e mais caro, na minha cabeça não faz sentido. E no filme eles fazem esse paralelo, né, com fast fashion, com o Quiet Luxury, né, que são essas marcas de luxo que a gente compra para parecer que não tá usando, né? Tem uma brincadeira aí, né, que a gente fala, quando você quer saber se a pessoa é uma nova rica, é só saber se ela tá andando com uma roupa cheia de logo, né? O Quiet Luxury é isso, é você comprar coisas, produtos de qualidade, mas não com o intuito de ostentar. Então, logo essa ostentação, você se assemelha logo a mostrar que aquilo é da marca. Mas quem são os novos ricos querem mostrar que tem condição de comprar. Enfim, é uma coisa aí para se pensar. Então eu gostei bastante dessa, vamos dizer, protesto. Tô aqui forçando um pouco, mas desse certo protesto, dessa certa lembrança a essa questão, né, de consumismo no filme, que eu gostei bastante. Fazendo um outro paralelo com o mundo corporativo, porque, assim, vários problemas do mundo corporativo foram exaltados no filme 1, nesse filme 2, tem lá uma assistente da Annie, né, da Andy, tem uma assistente da Andy que ela é muito ansiosa. Então, a pessoa, ela era trainee, se eu não me engano, estagiária, e aí depois ela virou júnior, né, no final do filme. Já tô dando spoiler, falei que esse vídeo vai ter spoilers. Mas, no início, quando a Andy conhece ela, a Andy só fala uma frase assim, tá começando a conversar, a passar uma regra, e a menina já vai se auto-sabotando, se auto-boicotando, tagarelando eternamente, nem ouvindo o outro e já se colocando numa posição de inferioridade, de que eu não sou capaz, eu tenho essas qualificações, mas você vai me achar horrível.
Isso me fez pensar, nossa, principalmente mulheres assim, né, tem essa questão de ter confiança em si mesmo, né, no potencial ali que ela pode entregar no mundo corporativo. E aí eu achei isso muito curioso ali no filme, né, quando a gente vê uma pessoa fazendo algo, né, ali e a gente consegue se colocar por fora com uma visão um pouco mais panorâmica da parada, assim, você se enxerga em situações que você já fez algo parecido. Né? Hoje eu faço um trabalho bem interno, assim, bem grande, de não cometer esses erros que eu cometi no passado, né? E é por isso um dos motivos também que eu fiz o canal e os meus programas de mentoria voltados para as mulheres que querem entrar em mundos de tecnologia e também que querem abrir o seu negócio tecnológico. Eu gosto muito de ressaltar isso, né? A gente aprende coisas baseado nas experiências que nem sempre são positivas e o resultado, né, o bonito da história é saber o que você vai fazer com isso. Vai se amufinar em casa, chorar em posição fetal ou vai pegar esse limão e fazer uma limonada, né? Enfim, mas... aliás, se vocês tiverem interesse nessas mentorias, mulheres, né, falem comigo. Homens também, mas só que aí eu faço uma dedicada a mulheres com essa questão de autoconfiança, cobrança, enfim. Eu gostei muito disso nesse filme porque eu me vi ali e eu falei, cara, olha só como que a gente já se auto-sabota sem nem ouvir o que a outra pessoa quer. E muitas vezes no mercado corporativo e na vida mesmo, a gente começa a ter inferências, deixar os pensamentos falarem mais altos e a pessoa nem fez nada e a gente tá lá já dando a sentença, né, sendo juiz, enfim, já tá lá no maior caos. O outro ponto também que eu gostei muito no filme, e eu acho que isso tem relação não só com o mercado de tecnologia, mas com o mercado corporativo em geral na sociedade que a gente está inserido. A Miranda, todo mundo fala, né? Só vocês verem aí postagens no Instagram falando sobre, se a Miranda fosse homem, ela ia ser aplaudida, né? Mas como é uma mulher, todo mundo chama ela de bruxa, de perversa, de megera e tudo mais. E eu concordo com isso, né? Tem coisas ali que ela faz porque é o que tem que ser feito. Se fosse um homem, todo mundo iria, né, aplaudir, como essas pessoas dizem, e eu concordo. E ali no filme mostra muito dois pontos que eu achei interessante. Um, que acontece em qualquer setor corporativo, é o fato da Miranda. Aí eu lanço aqui uma dúvida, né? Ela tá vendo que a revista vai ser vendida para uma pessoa que ela julga não ter capacidade de fazer o trabalho que ela faz, né? Então, ela com a Andy arma lá uma estratégia para que outra pessoa compre a Runway, para que ela continue ali sendo a líder, né, de tudo, a dona da parada toda. Mas eu fiquei me questionando ao longo da trama do filme se ela faz todo esse movimento por medo de não ter o que fazer, né, de se perder como pessoa, porque ela se dedicou tantos anos ao trabalho, ela perdeu ali o crescimento das filhas, muitas vezes perdeu ali situações familiares, pessoais, para se dedicar ao trabalho, que ela se vê numa posição de, puxa, agora eu corro o risco de perder toda essa posição, toda essa importância que eu sinto ao executar as minhas tarefas no trabalho. O que pode acontecer com isso? Eu não tenho o que fazer, o que vai ser de mim? Tem até uma parte lá que ela tá conversando com o marido, né, no hotel, quando ela descobre, né, que isso tudo vai acontecer, que ela fica ali se questionando, né, o que eu vou fazer da minha vida, que a minha vida sempre foi o trabalho. E aí que é uma reflexão que a gente tem que fazer do propósito, né, da nossa vida. Você tá ali dando o seu tempo de vida em uma empresa, né? Quando você tem condições, e hoje em dia é muito complicado isso que eu tô falando, porque na grande maioria das empresas existe o jogo de politicagem. São poucas as empresas que vai ter a meritocracia. Todo mundo tem uma fulana no trabalho ou um fulano no trabalho que reclama, que fala se a pessoa tem inveja de mim, essa pessoa fala mal de mim pelas minhas costas, essa pessoa faz isso, faz aquilo outro, e muitas vezes as pessoas decidem por sair daquele ambiente. E com certeza ela vai sair desse ambiente, vai para uma outra empresa e vai encontrar uma situação semelhante, um fulano, uma cicrana, porque esse tipo, né, de pessoa a gente encontra na vida e não só no mundo
mundo corporativo. E muitas vezes é pra gente evoluir como ser humano, pra passar pelas experiências. Não tô aqui falando de tortura, não, gente. Vamos lá, vamos ter aqui um senso crítico, né? Eu sei que vocês, meus seguidores, são pessoas maduras, minimamente, pra poder entender aqui o que eu tô falando. Não pode passar o extremo, mas muitas pessoas acabam saindo, né? Tem aquele senso de não vou largar isso porque eu não aguento mais, e nem sempre essa é a melhor solução. Muitas vezes é para nós decidirmos como que a gente lida com aquilo, né? Enfim. E aí ali no filme mostra essa parte, né? De o que eu vou fazer da minha vida, qual que é o propósito da minha vida. Quando você está no mundo corporativo, quando você está em qualquer empresa, seja CLT, você tem que saber que você está doando o seu tempo de vida em troca de receber um dinheiro para poder você sobreviver, né? Então tem que ter em mente que isso é uma troca e não o todo da sua vida. Se você consegue arrumar um emprego CLT, onde você consegue ali achar o seu propósito, saber que você vai se esforçar, vai vestir a camisa da empresa, vai ser retribuído pelo que você fez, pelos seus esforços, de uma forma justa e tudo mais, ótimo, mas nem sempre é assim que acontece. Então, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, sem ficar reclamando, sem ficar se você reclama que tem pessoas que falam mal de você pelas costas, não seja essa pessoa, porque muitas vezes a gente reclama do outro e a gente está fazendo a mesma coisa, né? Então, encontre um propósito para você na sua vida, que não seja apenas depender de uma empresa, onde aquela empresa, se você fizer tudo e vai construir sua vida toda ali, e se um dia a empresa decidir você tá fora, o que vai ser da sua vida, né? Então, encontre um propósito para você fora pessoa, empresa. Isso é legal, né? E lá no filme mostra muito isso, porque eu fiquei pensando nesse dilema, né? Ela queria resolver tudo porque ela estava preocupada realmente com a empresa, com o caminho daquilo, ela estava se mascarando nisso tudo porque ela queria ainda continuar com esse senso de importância que ela construiu no trabalho dela, né? Pode ser as duas coisas, não sei. Mas foi bem interessante isso. E um outro ponto que também tem relação com isso que eu tô falando, que dá pra gente fazer esse paralelo, essa comparação você não é ninguém na empresa, né? Quando a Andy entra novamente para trabalhar na Runway, porque ela perde o emprego e ela volta para lá porque ela precisa, e até depois ela vai fazer um livro da história da Miranda e tudo mais, no final a gente descobre que ela entrou ali pelo famoso fator do quem indica, né? Do QI. Foi por conta do... esqueci o nome dele, Nigel, né? O Nigel, ele foi lá, ligou num timing perfeito, né? Antes do dono da empresa morrer e tudo mais. Se você já viu, vai entender. Se você não viu, perdão, assista, porque é muito bom. E aí, ele foi lá e indicou a Andy para poder voltar a trabalhar, para tentar salvar a empresa, a reputação ali, com matérias, com artigos que fossem mais interessantes para os seus leitores. E ali, quando ela entrou, ela foi falar com a Miranda, pensando que a Miranda sabia. Primeiro, a Miranda nem lembrou dela, então a gente fica tantos anos se amargurando, né, quando acontece alguma situação no trabalho, e muitas vezes, assim, com um líder, né, com um chefe, alguma coisa assim, e muitas vezes aquela pessoa não tá nem aí pra você, em quem é você, e ela nem lembrou dela, né? Eu acho que ela lembrou sim, mas ali ela tem aquele jeito dela de mandona, enfim, nem lembrou dela. Mas é o que a gente vê na maioria das vezes. E quando ela entrou, ela simplesmente fez uma ligação para a pessoa onde a Andy iria ocupar o cargo dessa pessoa. Ela foi lá e só ligou, falou alguma coisa lá e falou, você tá fora. Aí falou que as qualificações dessa menina não ajudaram nada a ela agora porque você tá ocupando o lugar dela pelo famoso quem indica. Então, no mundo corporativo, você só é uma peça de xadrez, vamos dizer assim, comandada por uma pessoa. E aí que vem, né? Você vai vender sua alma, vai perder sua integridade para poder ficar lá puxando o saco dessa pessoa que tem esse poder dentro daquele contexto, porque se você quer conhecer um ser humano, dá um poder para aquela pessoa. Se você der um poder para aquela pessoa, você vai saber do que ela é capaz, do caráter dela e tudo mais. Tem pessoas que se transformam e você vai ficar vivendo a sua vida dependendo do reconhecimento de uma estrelinha, de um outro alguém. Não,
não faça isso. Arrume um propósito para você, né? E um outro ponto, que eu tô falando vários pontos aqui, e o último, prometo, para esse vídeo não ficar muito longo, o último é que no final tem um plot twist. Eu vou tentar achar a foto aqui, eu não sei se eles já vão liberar a foto do filme que eu quero específica ali, né? Eu era pra ter tirado foto no cinema, mas aí eu ia estar fazendo pirataria, então não pode. Mas no final ela aparece com um suéter que no filme 1, o do filme 1 eu consigo botar a foto aqui. Um suéter que ela aparece no filme 1 é azul, que a Miranda fala, né? Esse suéter é horroroso, e aí olha ela de cima a baixo. No final, ela meio que remodelou, assim, a roupa, né? Cortou as mangas e colocou por cima de uma outra camisa. E aí aquilo eu achei genial, porque com a tecnologia, muitas vezes a gente joga computador fora, joga notebook fora, no lixo comum, muitas vezes, fios, né? Aqui mesmo. Vocês já compram aí aparelhos celulares, né? Olha só quantos fios que tem. Eu aqui é fio do microfonezinho, que eu tô virando blogueira. Mas olha só quantos fios que tem. E muitas vezes a gente tem a extensão, fios que, cara, isso prejudica e muito o meio ambiente. Leva milhões de anos para se decompor. Eu vou tentar encontrar aqui o número e vou colocar também na animação. Leva esse tempo para se decompor e a gente descarta, assim. Então, é muito importante a gente ter essa consciência do que fazer com os produtos, o quanto mais puder reciclar, porque, cara, é só uma caixinha, é só um plástico. Então, se não tiver mais funcional aquele aparelho da forma como você acha, né, que ele deveria agir, doa para alguém, limpa, leva para algum lugar onde vai conseguir transformar aquilo em outra coisa, não descarta de qualquer maneira, né? Eu vou procurar aqui, eu não conheço, então eu não quero botar coisas que eu não conheço ainda a procedência. Eu tenho um cuidado muito grande de divulgar coisas que eu não saiba a procedência e que eu também não confio no trabalho das pessoas, porque infelizmente hoje em dia a gente não pode sair confiando cegamente em tudo. Recentemente vi programas onde você paga um valor mensal para concorrer a prêmios, né? E aquilo dali pra mim tá se assemelhando à engenharia social, a golpe de internet, porque eles te enganam num grau, e o UX, né, ali todos os designers da parada te enganam num grau que te faz clicar em coisas pra você sair. Por exemplo, você tem que pagar X reais por mês para poder concorrer a esse prêmio ao longo de um ano. E ali, quando você entra na interface da parada, você vai clicando em coisas que eles colocam de confuso pra caramba aquilo. E aí quando você clica, você tá pagando por mês X vezes 2. E se você não tiver cuidado, você tá pagando X vezes 3. E para você cancelar, se você não tiver cuidado, você vai passar a pagar um X vezes 4. Então eu acho isso muita palhaçada, muita sacanagem para enganar a sociedade brasileira. Então a gente tem que ter essa consciência do que a gente faz com o nosso dinheirinho, para nós aqui, que fica na base, parar de continuar enchendo barriga de quem fica no topo da pirâmide. Porque a gente tem que tentar virar esse ciclo de o povo brasileiro, o mais baixa renda, ser os enganados e os quem sustentam os que estão lá com mais alta renda. Porque essas pessoas lá de cima, elas adoram criar produtos misteriosos e magníficos, primeiro, desenvolvido a um custo zero, um custo bem irrisório, que estão ali fazendo trabalho escravo em outros países para poder fabricar aquele produto com um custo bem baixo, para vender para vocês. E aí quando vende para vocês, pra gente, para vender pra gente a um custo onde bota o lucro dele ali e a gente vai lá compra um produto que muitas vezes não vale o que a gente está pagando, simplesmente para uma pessoa enganadora ter o lucro, né? Não tô aqui querendo direcionar hate para ninguém, não tô querendo direcionar nada para ninguém, mas só são os fatos. Tomei todos os cuidados para poder não dar nome aos bois, porque nomes eu tenho muitos aqui para poder dar, mas deixa isso para uma outra ocasião, que não é o objetivo dessa. Então, gente, espero que tenham gostado. Comprei aí esse microfone, vamos ver se vai surtir efeito, né? E eu falando do consumismo e eu aqui no consumismo. Mas só que isso tava precisando, porque os meus vídeos estavam ficando com um som muito abafado. E em breve terão aí vlogs e tudo mais, que eu sei que vocês gostam, com microfones. Nasce uma blogueira. Curta o vídeo, se inscreve no canal, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários. Se não gostou também, coloca aqui nos comentários. A gente tenta argumentar de uma forma civilizada, que eu não tô aqui pra fazer barraco com ninguém. E até o próximo, gente. Tchau, tchau.